Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. Salmo 30. Um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. Na liturgia de hoje celebramos o ofício da festa de Santo Estevão, imediatamente após o Natal. E não por contraste acidental, mas por coerência teológica profunda. Santo Estevão é um dos primeiros mártires aí da igreja. E se pararmos para pensar ainda no pensamento do Natal, que proclama que Deus entrou na história, Santo Estevão revela o mundo reage a essa entrada. Estevão é o primeiro mártir, aquele que derrama o sangue por causa do menino que acaba de nascer. Assim, a liturgia ensina que a encarnação não é apenas ternura, mas também conflito, porque a luz que nasce desvela as trevas. Enquanto no Natal contemplamos Deus que se fez carne, em Santo Estevão vemos que a carne que se oferece por Deus. O presépio já aponta para a cruz. É muito comum nas redes sociais, ou em conversa entre amigos, ou em um dito popular, que as pessoas sentem mal no final do ano, uma certa nostalgia, saudade de certas coisas. Mas podemos nos perguntar o motivo disso. Será que verdadeiramente a nossa fé ela está pautada naquilo que é o sentido da existência? Porque quando nós centramos ou colocamos todo o nosso eixo existencial medindo em nossas forças, nos bens materiais, no status, na opinião alheia e várias outras estruturas que são extremamente limitadas, certamente nós ficaremos frustrados. Agora, quando verdadeiramente a nossa espiritualidade nos aponta para o caminho do alto, entenderemos melhor o que somos, o que estamos fazendo aqui. Mas devemos ter ciência que o caminho do alto vai requerer de nós um compromisso. E na primeira leitura de hoje do Atos dos Apóstolos, capítulo 6, dos versículos 8 ao 10, capítulo 7, dos versículos 54 ao 59, Santo Estevão manifesta que o verdadeiro testemunho cristão nasce da plenitude do Espírito, confronta as estruturas fechadas à verdade e culmina na configuração total a Cristo. Até o dom da própria vida, na certeza de que o céu já está aberto para quem vive da fé. Vejamos que no versículo 8 está assim: Estevão, cheio de graça e de poder, realizava grandes sinais e prodígios. Nós já paramos para pensar sobre a nossa caminhada? Estamos vivendo cheio da graça e de poder? Não o poder nosso, mas o poder de Cristo encarnado em nossas vidas? Realizamos grandes sinais e prodígios? Qual que é a manifestação da nossa fé no dia a dia? E vejamos que a Escritura não começa descrevendo a morte, mas a vida espiritual do mártir. Estevão não é um agitador, mas um homem cheio de graça, participação na vida divina e cheio de poder, ação eficaz do Espírito. O martírio não é fruto de fanatismo, de uma visão de mundo habitolada, mas consequência de uma vida transbordante de Deus. E nos versículos 9 e 10 está assim: não conseguiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. O conflito nasce porque a verdade desestabiliza sistemas religiosos fechados. Quando não se pode refutar a verdade com argumentos, tenta-se silenciar o testemunho. A oposição a Estevão não é intelectual, mas espiritual. É resistência ao Espírito Santo. E no versículo 54, está que ficaram enfurecidos e rangiam os dentes. A reação violenta revela o drama do coração humano. A verdade pode converter ou pode provocar fúria.
O mesmo discurso que abre o céu para Estevão fecha o coração de seus acusadores. E aqui se cumpre o contraste joanino: luz acolhida e luz rejeitada, conforme refletimos no Evangelho de ontem. Então, nesse sentido, a caminhada cristã, a nossa caminhada enquanto ser humano é exatamente no compromisso do dia a dia, das coisas pequenas que podem parecer insignificantes. Mas é aí que nós assumimos o nosso compromisso. Seria muito mais fácil se apenas assumíssemos o compromisso com a fé dentro de uma igreja, fechados, rodeados de rituais, orações, novenas. Tudo isso seria muito interessante, bonito, até chega a ser fantasioso em um mundo poético distante que não faz parte da poesia real da vida. A fé e a espiritualidade apontam-nos para a encarnação. A encarnação já nos traz a dimensão de limite. A nossa vida, enquanto caminhada terrena, ela é repleta de limites, mas a nossa luz, que é Jesus, nos aponta para um caminho de transfiguração e para a vida do alto, que supera todas essas limitações. E no Evangelho de hoje, em Mateus 10, dos versículos 17 ao 22, traz exatamente a lógica de perseguição a qual está prefigurada em Santo Estevão. Jesus ensina que o discipulado autêntico inevitavelmente entra em choque com o mundo estruturado sobre o poder, a posse e a autopreservação, pois o Evangelho exige verdade, fidelidade e liberdade interior. Realidades incompatíveis com o materialismo que reduz o ser humano ao que ele tem. E no versículo 17 está assim: cuidado com os homens. Jesus não ilude seus discípulos com promessas de conforto. Ele não oferece prosperidade, mas verdade. O evangelho não é absorvido facilmente por um mundo que mede valor por desempenho, segurança por acúmulo, sucesso por visibilidade. O materialismo cria sistemas que toleram a religião desde que ela não questione o coração. E nos versículos seguintes, Jesus menciona que seus discípulos serão levados diante de governadores e reis. E diz: não vos preocupeis com o que há de dizer. Ele também menciona que irmão entregará irmão à morte. E aqui o texto revela o ponto mais duro, quando a vida se organiza apenas em torno da posse. Até os vínculos se tornam descartáveis. O materialismo corrói a comunhão, assim como o egoísmo transforma relações em contratos, pessoas em obstáculos, o outro em ameaça. O evangelho, ao contrário, restaura a fraternidade mesmo no sofrimento. E talvez aqui, pode ser que o princípio, o espírito do Natal que nós devemos começar a viver, se ainda não estamos vivendo, a partir daqui. Novamente, não basta reunir-se em torno de uma fantasia, em torno de uma ideologia ou até mesmo de um mito, de tal crendice, de que apenas estarem junto com as pessoas, que isso vai ser o suficiente para uma boa vivência. A boa vivência se dá, novamente, assumindo as nossas limitações, colocando todas essas limitações na luz que é Jesus, deixando-se ser verdadeiramente convertido pelo Espírito Santo, tornando-se obediente ao Pai para que possamos viver a vida de acordo com os desafios da própria vida. E é na vida que nos santificamos. Não com besteiróis, com mentalidades ultrapassadas, habitoladas, mas com a sabedoria de enfrentar os desafios do dia a dia. Santo Estevão, rogai por nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei nosso coração semelhante ao vosso.